Você envergonha a família. Foi isso que a minha filha gritou para mim, na frente do altar, na igreja lotada, no dia do próprio casamento. O som da voz dela ecoou pelo microfone e correu pelo salão como uma faca fria. Eu senti as pernas bambearem. Alguns convidados riram sem vergonha. Outros baixaram a cabeça constrangidos. Eu só conseguia pensar: em que momento eu perdi minha filha desse jeito? Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Meu nome é Helena, tenho 54 anos. E naquele dia eu deveria ser apenas a mãe da noiva, sentada no primeiro banco, chorando de emoção, ajeitando discretamente a barra do vestido dela, lembrando de quando ela era só um bebê agarrado no meu peito. Mas em vez disso eu estava ali, parada, com todos os olhos em cima de mim, como se eu fosse a vilã da história. A igreja estava linda. Flores brancas ao longo do corredor Vilas Assissos. O cheiro leve de perfume caro, misturado com incenso. A música suave do teclado enchia o ambiente. A família do noivo toda bem arrumada, vestidos longos, ternos alinhados, cabelo impecável. Eu, por outro lado, estava com o meu melhor vestido, que ainda assim era simples. Um azul marinho que eu tinha comprado em 3 vezes no cartão. Eu mesma fiz a barra, na mesa da cozinha, tarde da noite, depois do trabalho. Eu nunca liguei para luxo, mas confesso que naquela hora, vendo os olhares atravessados, senti vontade de desaparecer. Minha irmã Sônia estava ao meu lado e apertou de leve minha mão. Fica calma, Helena, ela murmurou. Hoje é o dia dela. Não leva pro coração. Mas como não levar pro coração, se tudo o que eu fiz na vida foi por aquela menina? A cerimônia começou bem. Eu vi minha filha, a Ana, entrar pela porta principal apoiada no braço do tio, porque o pai dela... Bom, o pai dela nunca fez questão de ser pai. Vestido branco, longo, rodado, um véu que parecia não ter fim. Ela estava linda, a mais linda da igreja. Meu peito se encheu de orgulho. E por um instante, eu esqueci todas as discussões, todas as acusações, todos os "você não fez nada por mim" que eu escutei durante a adolescência dela. Mas a realidade não demora muito para nos puxar de volta. Quando chegou o momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquele casamento, eu já esperava o silêncio. Era um casamento, não novela, só que aí veio o sussurro atrás de mim. Dizem que a mãe dela trabalhava em coisa errada. Cochichou uma mulher, sem o menor cuidado. Dizem não. É verdade. Olha o jeito que ela se veste. A cara de cansada. Isso é gente que corre atrás de dinheiro de qualquer jeito, respondeu outra rindo abafado. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando respirar. Eu sabia dos boatos. Eu sabia do julgamento. Sabia das histórias mal contadas sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre o que eu aceitei fazer para colocar comida na mesa. Mas nada disso foi por vergonha. Foi por sobrevivência. O problema é que a Ana também sabia. Ou melhor, achava que sabia. Desde que começou a namorar o Ricardo, as coisas pioraram. Ele vinha de uma família rica, tradicional, cheia de pose, advogados, empresários, gente acostumada a mandar e ser obedecida. Quando me conheceram, nunca disseram nada diretamente, mas eu sentia. O aperto de mão frouxo, o olhar de cima a baixo, as perguntas disfarçadas. E a senhora trabalha com o que mesmo, dona Helena? Eu respondia com a cabeça erguida. Faço de tudo um pouco. Já limpei caça. Já trabalhei em fábrica. Já vendi marmita na rua. O que aparecer, eu faço. Eles se entreolhavam como se aquilo fosse algo contagioso. A Ana começou a mudar aos poucos. Primeiro, as reclamações do tipo: mãe, não fala assim, você parece simples demais. Depois vieram os pedidos: mãe, não vai com aquela roupa, tá? A família do Ricardo é muito sofisticada, você não entende. E por fim, veio a vergonha: mãe, você podia ficar mais na sua, não falar muito? Eles não entendem seu jeito. Doía ouvir, mas eu engolia. Eu dizia para mim mesma: é fase, é insegurança. Ela só quer se encaixar no mundo dele. Eu não queria ser o peso na vida da minha filha. Eu preferia ser o silêncio. Só que no dia do casamento, aquele silêncio virou acusação. Tudo começou porque na hora da entrada das alianças, o padre chamou os pais dos noivos para ficarem mais perto do altar.
como é de costume. A mãe do Ricardo se levantou, cheia de elegância, um vestido bordado, que devia valer o que eu gasto em meses. O pai dele caminhou ao lado, sorrindo para os convidados, cumprimentando um e outro. Quando o padre olhou para mim, fez um gesto com a mão. A mãe da noiva... Também, por favor. Eu senti meu coração acelerar. Levantei devagar. Ajeitei o vestido e caminhei até o altar. Alguns cochichos começaram. Eu fingi que não era comigo. Foi então que eu ouvi a voz da Ana, já meio trêmula, mas alta o suficiente para o microfone captar. Não, mãe, fica aí mesmo. A igreja inteira escutou. Eu parei, congelada no meio do caminho. O padre, sem entender, olhou de uma para a outra. Filha, é um momento bonito. A presença da sua mãe. Ela respirou fundo, os olhos cheios de raiva, não de vergonha. Raiva. Ela não precisava estar aqui. Ela envergonha a família. A palavra envergonha ricocheteou dentro de mim. A família não era nem mais eu. Era algo maior. Eu olhei para ela e, por um segundo, não vi a noiva de vestido branco. Vi a menina de 7 anos com medo de escuro, dormindo abraçada em mim porque o pai tinha batido a porta e ido embora de casa. Vi a adolescente que eu defendi quando a diretora quis expulsar por causa de uma briga. Vi todos os remendos que eu fiz nas roupas dela, todo o arroz que eu estiquei com água para dar para ela comer. E agora ela estava ali, na frente de todo mundo, dizendo que eu envergonhava a família. Um burburinho começou entre os convidados. A mãe do Ricardo fez uma expressão de constrangimento calculado. Aquela cara que mistura pena e julgamento. Ana, eu sussurrei, sentindo a voz falhar. Minha filha. Ela desviou o olhar, como se eu fosse um erro que ela não queria enxergar. A senhora não precisava ter vindo. Ela continuou, agora mais baixa, mas o microfone ainda captou. A senhora sabe o que fez, sabe do que viveu. As pessoas aqui não precisam saber desses detalhes. Foi ali que eu entendi. Ela não estava com vergonha do meu vestido simples, da minha profissão, da minha mão calejada. Ela estava com vergonha da história que eu escondi durante anos. Da verdade sobre o que eu fiz no passado, que eu jamais tive coragem de contar direito. E agora, os boatos tinham chego até ela, distorcidos, sujos, cruéis e, para piorar, alguém deve ter soprado no ouvido dela a versão que mais me condenava. Senti um calor subir no rosto. As pernas tremiam tanto que eu achei que ia cair ali, no meio do tapete vermelho. Minha irmã deu um passo na minha direção, como se fosse me segurar. Mas algo dentro de mim, algo que eu mesma não sabia que ainda existia, me fez erguer a cabeça. Eu podia aceitar ser humilhada. Eu já tinha engolido muita coisa nessa vida, mas ser apontada como vergonha justamente por quem eu mais protegi. Aquilo eu não ia suportar calada. Respirei fundo, enxuguei uma lágrima teimosa que escorria pelo canto do olho e dei mais 2 passos em direção ao altar. Ignorando os cochichos, os olhares, as mãos que tentavam me segurar. Já que vocês acham que eu envergonho essa família, eu comecei, sentindo minha própria voz ecoar pelo microfone que o padre, Sam Perceber, mantinha perto de mim menos. Então hoje vocês vão ouvir a verdade inteira. Naquele momento, a igreja inteira prendeu a respiração. Alguns convidados se ajeitaram no banco, esperando escândalo. Outros, de olhos arregalados, pareciam assistir a uma cena de novela ao vivo. Até a Ana, que antes me olhava com raiva, agora parecia assustada. Eu sabia que o que eu tinha para dizer podia mudar tudo. E mudou. Mas isso eu vou te contar na próxima parte. Eu sabia que o que eu tinha para dizer podia mudar tudo. E mudou. Eu segurei o microfone com a mão trêmula. O padre tentou educadamente pegar de volta, mas eu fiz um gesto pedindo licença. Me perdoa, padre, mas hoje eu não vou mais ficar calada. Ele recuou um passo, surpreso, e a igreja toda ficou em silêncio. Até as crianças que brincavam no fundo pararam. O ar parecia pesado, como se cada pessoa ali estivesse esperando o momento em que eu desmoronaria de vez. Olhei para Ana. O rosto dela estava tenso, o batom vermelho tremendo, junto com o queixo. Ela ainda parecia mais com raiva do que com medo. Você está fazendo escândalo, mãe. Ela sussurrou. Mas o microfone captou. Já não basta tudo o que a senhora fez.
Aquilo doeu, mas ao mesmo tempo, acendeu dentro de mim uma coragem que eu já não sentia há muitos anos. Você acha que sabe o que eu fiz, Ana? Eu respondi, sem gritar, mas com a voz firme. O problema é que você só ouviu a metade da história, a metade que me condena, nunca a metade que me explicou. Um murmúrio correu pelos bancos. Eu respirei fundo e, em vez de me defender como uma acusada num tribunal, eu apenas voltei no tempo. Quando você tinha 5 anos, eu comecei. Você lembra de alguma coisa daquela época? Ela franziu a testa, confusa. Balançou a cabeça devagar, negando. Não, você não lembra. E talvez seja melhor assim. Mas já que hoje você decidiu me chamar de vergonha, então todo mundo aqui vai saber de onde vem essa vergonha. Meu peito apertou e as imagens voltaram, nítidas. Naquela época, eu morava numa casinha de 2 cômodos, num bairro afastado. O pai da Ana, o Paulo, ainda estava com a gente. Ele nunca foi exemplo de marido, mas eu insistia em acreditar que ele podia mudar. Trabalhava de bico, sumia dias, aparecia com dinheiro sem explicar de onde vinha. Eu fingia que não via, porque enquanto ele trazia qualquer coisa para dentro de casa, a nossa filha tinha o que comer. Uma noite, eram quase 2 da manhã, eu estava terminando de lavar umas roupas no tanque, estendendo num varal improvisado dentro da cozinha. A Ana dormia num colchãozinho ao lado da cama. Eu estava exausta, mas quando você é mãe, cansaço é coisa que a gente aprende a engolir. Foi quando eu ouvi as batidas na porta fortes. Siques, P.A. Pá, pá, polícia, abre a porta! Meu coração disparou. Eu olhei para o Paulo, que estava sentado na beira da cama, fumando, com cara de quem já esperava por aquilo. Ele ficou pálido. O que você fez, Paulo? E o Sushurai, sentindo o desespero subir. Ele não respondeu. Só apagou o cigarro às pressas, jogou a bituca pela janela e ficou parado, travado. Abre essa porta agora! Gritaram de novo. A Ana se mexeu, sonolenta. Eu fui até ela. Cobri o corpinho com o lençol, como se um tecido fino pudesse protegê-la do mundo. Quando abri a porta, entraram 3 policiais. Um deles já foi revirando tudo, abrindo o armário, chutando o sapato jogado no chão. O outro olhou direto para o Paulo. Achamos o seu carro abandonado na rua de baixo. Já sabemos do carregamento. Eu não entendia nada, só via as coisas acontecendo na minha frente, como se eu tivesse presa num pesadelo. Que carregamento? Perguntei. A voz falhando. Um dos policiais puxou uma sacola debaixo da cama. Meu estômago virou. Eu nem sabia que aquela sacola estava ali. Quando abriram, tinha um monte de pacotes prensados, embrulhados em plástico grosso. Só então eu entendi. Isso não é meu. Eu gritei, quase sem ar. Eu não sabia que ele estava trazendo isso para casa. Os vizinhos começaram a acender as luzes, curiosos. Eu ouvi o choro de um bebê no quintal ao lado. A rua inteira sabia que ali tinha confusão. Um dos policiais olhou para mim com desdém. Então me diz, de quem é? Eu olhei para o Paulo, esperando que ele falasse. Que ele fosse homem, que pela nossa filha, pela criança que dormia ali a poucos metros, ele assumisse o que tinha feito. Mas ele abaixou a cabeça. Eu não sei de nada. Não, essa casa é dela. E apontou para mim. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. A confiança, o amor, o respeito, tudo virou pó naquele instante. A senhora está presa a menos, disse o policial. Lembro da Ana acordando assustada com a movimentação, começando a chorar, mamãe. Mamãe. Eu olhei para ela, com as mãos já sendo puxadas para trás, algemadas. Meu coração entrou em desespero. Pelo amor de Deus, não faz isso na frente da minha filha! E eu implorei, ela é só uma criança, ela não precisa ver isso. Mas não teve jeito. Colocaram as algemas, me levaram para fora da casa, enquanto os vizinhos espiavam pelas frestas das janelas. Naquele momento, eu tive uma escolha. Eu podia dizer que a droga era do Paulo. Podia gritar, expor, apontar o dedo. Podia destruir a imagem dele como pai, menos a pouca que restava. Mas e a nossa filha? Yui sabe aquilo. Se ele fosse preso, ninguém iria olhar por ela. A família dele sempre nos virou as costas. A minha mãe já era doente. Quem ia cuidar da Ana? Eu respirei fundo, engoli o choro.
E pela primeira vez na vida, eu fiz algo que me condenaria para sempre, mas que no meu coração era a única forma de ser mãe. A casa é minha a menos. Eu disse, olhando firme para o policial. Se estava debaixo da minha cama, então a culpa é minha. Eles anotaram alguma coisa num papel. Não perguntaram mais nada. Me empurraram para o carro da viatura. Naquele dia, eu não chorei na frente deles. Eu chorava por dentro, pela criança chorando lá dentro de casa, chamando por mim. Pelo homem covarde parado na porta, que nunca mais eu conseguiria chamar de marido. Foram meses longe da minha filha. Meses com o nome sujo nas conversas da vizinhança, com o meu rosto colado nas fofocas. A Helena foi presa, a Helena é criminosa, mexeu com droga. Ninguém perguntou por quê. Ninguém perguntou por quem. Quando eu finalmente saí, eu só tinha um objetivo: reconstruir a vida da minha filha como se nada daquilo tivesse acontecido. E a forma que eu encontrei foi ficar em silêncio. Não joguei o pai dela contra ela. Não contei o que ele fez. Eu mesma me tornei o erro da história para que ela pudesse ter ao menos uma boa lembrança do pai. Mesmo que fosse mentira. Ali, no altar, com todos me olhando, eu senti o peso de todos aqueles anos de silêncio caindo sobre mim. Voltei a encarar a Ana. Você sabe que eu fui presa, não sabe? Perguntei, com a voz embargada. Ela hesitou, mas respondeu: sei. Sei o que todo mundo sabe. Sei que a senhora se meteu com gente errada, com droga, e que até hoje falam disso pelas costas da gente. Eu balancei a cabeça, triste. Você sabe que eu fui presa, mas não sabe por que nem porquê. Os olhos dela tremeram. O noivo, o Ricardo, começou a me olhar com mais atenção, talvez percebendo que a história era maior do que as fofocas contadas no jantar de família. Não foi por dinheiro fácil, não foi por ganância. Eu continuei. Foi por você, Ana. Foi para você não crescer completamente sozinha. O silêncio que veio depois foi tão fundo que eu podia ouvir minha própria respiração. E sabe aquilo? Se eu contasse o resto, ninguém ali sairia da igreja do mesmo jeito que entrou. Porque a verdade não iria expor só a mim. Ia expor alguém que muitos ali insistiam em respeitar. E foi aí que eu disse: a droga não era minha. Era do seu pai. Um suspiro coletivo percorreu os bancos. A mãe do Ricardo, que sempre me olhou com desconfiança, levou a mão à boca. Alguém atrás murmurou um meu Deus quase inaudível. A Ana ficou estática. O buquê tremia nas mãos dela. Mas o que aconteceu depois dessa revelação mudou ainda mais a história daquele casamento. Eu juro, eu achava que aquele seria o fim, mas estava só começando. A droga não era minha, era do seu pai. O silêncio que se fez dentro da igreja foi quase sólido, como se o ar tivesse endurecido. Eu podia ouvir alguém mexendo na bolsa, um pigarro nervoso, um copo caindo lá no fundo, mas fora isso, nada. Nem um suspiro mais forte. A Ana me encarava como se não entendesse o idioma que eu estava falando. O quê? Ela murmurou, quase sem voz. Você ouviu, filha. Respirei fundo. Eu fui presa no lugar dele. O padre deu um passo para trás desconcertado. A mãe do Ricardo apertou o braço do marido, que sussurrou alguma coisa no ouvido dela, indignado. Os padrinhos olhavam ora para mim, ora para Ana, como se esperassem alguém gritar corta e dizer que estava tudo combinado, que era só uma encenação. Mas era a minha vida. E a vida dela. Nada ali era ensaio. Isso é mentira. A voz da Ana saiu em um fio, mas ela foi crescendo, alimentada pela dor. Isso é mentira, mãe. O pai sempre disse que você se meteu com gente errada, que você destruiu a vida da gente. Que ele, a voz falhou, e uma lágrima desceu. Que ele tentou te tirar dessa, e você não quis. Eu fechei os olhos por um segundo. Lá estava a outra versão. Aquela que eu já imaginava, mas nunca tinha ouvido da boca dela. Claro que ele disse isso. Falei, com amargura. É mais fácil apontar o dedo do que assumir o próprio erro. Um movimento perto da porta me chamou a atenção. Ouvi passos rápidos, vozes baixas. Quando virei o rosto, levei um choque. Era ele. Paulo, 50 e poucos anos,
cabelo ralo, uma barriguinha que não existia quando a gente era jovem, camisa social meio justa demais. Ele estava parado na porta da igreja, como se tivesse sido atraído pela confusão. Ou talvez alguém tivesse ligado para ele, em lugar pequeno. Escândalo corre mais rápido que convite de casamento. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, vi o mesmo rapaz de sorriso fácil que um dia me conquistou. Mas passou rápido. O que ficou foi o homem que me entregou como culpada e nunca mais voltou para buscar a própria filha. Ele caminhou pelo corredor central, olhando ao redor, até se aproximar do altar. Que palhaçada é essa, Helena? Ele falou, alto, sem microfone, mas com uma raiva que ecoou pela igreja. A Ana virou para ele como se tivesse visto um salvador. Pai, o alívio na voz dela cortou meu coração. A mãe está inventando coisas, dizendo que a culpa foi sua, que você... Ele não deixou ela terminar. Pegou o microfone da minha mão com certa violência. Isso é um absurdo, ele disse, encarando os convidados, como se estivesse num palco. Eu vim aqui para ver minha filha casar, não para ser caluniado. Eu ri. Um riso curto, sem humor nenhum. Você veio aqui porque não perde a oportunidade de parecer vítima, Paulo. Isso sim. Ele fingiu que não ouviu. Todos aqui sabem do meu passado. Ele continuou, ajeitando a gola da camisa. Eu errei, eu aprontei, mas nunca mexi com droga dentro de casa. Eu nunca colocaria a vida da minha filha em risco. Quem foi presa foi ela. Apontou para mim, sem um pingo de vergonha. Eu senti algumas cabeças balançando entre os convidados, como se aquilo confirmasse suas suspeitas. E era verdade, eu fui presa. Mas verdade pela metade continua sendo mentira. Respirei fundo, sim, eu fui presa, concordei, olhando para Ana. Isso eu nunca neguei. Mas pergunta para ele, Ana. Pergunta se ele lembra do carro abandonado na rua de baixo, da sacola debaixo da cama, dos amigos de negócio batendo na nossa porta cobrando dívida. Ela olhou para o pai. Nervosa, pai. Ele hesitou. Por um segundo. Um segundo. E foi o suficiente para eu confirmar tudo o que eu já sabia. Mas ele se recompôs rápido. Tá vendo, filha? Ele riu. Sarcástico. Ela está tentando me pintar como monstro para limpar a barra dela. E ela sempre faz isso. Se faz de vítima, finge que tudo foi pelos outros. Eu dei um passo em direção a ele. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Você lembra da noite da prisão? Perguntei. Encarando-o, lembra de você me olhar nos olhos e ficar quieto quando eu podia ter falado a verdade? Lembra de eu pedir, chorando, para você pelo menos ficar com a nossa filha enquanto eu estivesse presa? E você ir embora 2 meses depois com outra mulher? Um novo burburinho se espalhou. A família do Ricardo começou a trocar olhares inquietos. Aquilo já tinha ultrapassado o limite do aceitável num casamento tradicional. Isso é conversa fiada menos. Ele insistiu, irritado. Não é conversa fiada, eu interrompi, sentindo a garganta arder. Porque enquanto eu estava numa cela, ouvindo outras mulheres falando dos filhos que não viam, eu passava a noite inteira imaginando se você estava dando comida para nossa menina, se ela tinha o que vestir, se ela perguntava por mim. E sabe o que eu descobri quando saí? Olhei de novo para a Ana. Descobri que você tinha ido embora, que deixaram você largada com a minha mãe doente, comendo o que aparecia. Eu tive que engolir a própria vergonha e voltar a morar na mesma rua onde todo mundo me apontava na esquina. Os olhos da Ana marejaram. Ela parecia perdida entre 2 versões da mesma história, sem saber em qual acreditar. Se tudo isso é verdade. Ela começou a vasfalrando. Por que a senhora nunca me contou? Essa pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação. Eu respirei fundo, sentindo uma lágrima finalmente escapar. Porque você era criança. Depois adolescente. E eu achei que, se eu arrancasse a imagem do seu pai de você, eu ia te arrancar junto, confessei. Eu preferi que você me odiasse, me visse como a errada, do que carregar o peso de saber que o seu pai escolheu salvar a própria pele e deixar você para trás. A igreja inteira parecia inclinada para a frente, ouvindo. Até o padre, que antes parecia querer fugir daquela confusão, agora olhava fixamente, sério. E agora? Ana perguntou, chorando. Você resolve falar isso aqui, no dia do meu casamento? Na frente de todo mundo? Eu não resolvi falar, respondi, com calma triste. Você me chamou de vergonha.
Você disse que eu não precisava estar aqui. Você me apagou da sua história, Ana. A voz falhou de novo. Eu aguentei muita coisa, mas ser riscada da sua vida, isso eu não consigo. Ela apertou o buquê com tanta força que algumas flores se quebraram. Você podia ter me contado antes, ela repetiu, como se tentasse se segurar numa única coisa que pudesse usar contra mim. Eu balancei a cabeça. Você não estava pronta para ouvir. E talvez eu também não estivesse pronta para falar. Mas agora a escolha é sua. Apertei os lábios, como quem toma uma decisão definitiva. Eu só não vou mais aceitar ser apontada como lixo para que os outros pareçam limpos. Paulo bufou, irritado, tentando retomar o controle. Chega disso. Ele virou para as pessoas. Minha filha não precisa passar por essa humilhação. Ana, vamos embora daqui. A gente faz outra cerimônia outro dia. Sem ela, aquela frase entrou em mim como uma faca. Sem ela, ele sempre teve esse talento. Apagar as pessoas, se colocar como salvador. Ana olhou para ele, depois para mim, depois para o Ricardo, que até então permanecia calado, mas visivelmente abalado. Ricardo, ela sussurrou. Você sabia de alguma coisa? Ele ajeitou a gravata, respirando fundo. Eu sabia que sua mãe tinha sido presa, respondeu, sincero. Mas a versão que eu ouvi foi a do seu pai, a de que ela escolheu esse caminho e que você sofreu por causa disso. Ele olhou para mim. Eu nunca ouvi a senhora falar. Sempre que o assunto surgia, a senhora mudava de tema. Eu dei um sorriso fraco, porque ninguém pergunta querendo ouvir, só pergunta querendo julgar. A mãe do Ricardo, que até então só observava, finalmente se levantou. O salto dela bateu no piso da igreja. Cada passo um aviso. Eu confesso que quando soube da prisão, eu fiquei contra esse casamento. Ela disse, firme, mas olhando para o que estou vendo aqui hoje, os olhos dela passaram do Paulo para mim menos. Eu não sei mais quem é a vergonha nessa história. Aquilo foi um tapa sem mão no rosto do Paulo. Ele ficou vermelho. A senhora está me chamando de mentiroso? Ele rebateu. Eu tô dizendo que um homem que deixa a esposa ir presa no lugar dele e abandona a filha. Ela respirou fundo. Não é exatamente alguém que eu chamaria de exemplo, mas murmúrios. Alguns convidados concordavam com a cabeça, outros apenas observavam o circo pegar fogo. Eu devia estar feliz por, pela primeira vez, alguém me defender, mas o que eu sentia era um cansaço profundo. Tantos anos calada, agora todas aquelas dores expostas como mercadoria barata diante de desconhecidos. Olhei de novo para minha filha. A maquiagem já tinha borrado, o rosto vermelho, a expressão completamente quebrada. Não era a noiva radiante que eu imaginei ver no altar. Era uma menina perdida, em vestido branco, sem saber em quem acreditar. Meu coração de mãe falou mais alto, Ana. Chamei, com a voz mais doce que consegui encontrar no meio daquele caos. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Yu saiu da Quay, deixo você casar em paz, sem o peso da minha história. Eu só precisava que você soubesse a verdade antes. Eu não quero que daqui 10 anos você olhe para trás e se arrependa de ter me apagado da sua vida por causa de uma mentira bem contada. Ela me encarou e eu vi ali pela primeira vez em muito tempo, não a raiva, mas a dúvida. A dúvida machuca, mas também abre espaço para algo novo. As palavras que ela disse em seguida ainda ecoam na minha cabeça até hoje. E foi justamente o que ela decidiu naquele altar, que virou a chave de tudo. As palavras que ela disse, em seguida, ainda ecoam na minha cabeça até hoje. E foi justamente o que ela decidiu naquele altar, que virou a chave de tudo. Ana respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando organizar um quebra-cabeça que passou a vida inteira montando com as peças erradas. Quando abriu de novo, tinha algo diferente ali. A raiva ainda estava, mas misturada com medo e um tipo de dor que só quem se sente traído pelos próprios pais conhece. Eu não sei em quem acreditar, ela disse. Por fim, aquilo doeu. Não ouvir eu acredito em você. Não ouvir você mentiu, mas ouvir eu não sei. É um tipo de corte que não sangra por fora, mas abre um buraco por dentro. Paulo foi rápido, como sempre. Acredita em mim, filha menos. Ele se adiantou, quase se colocando entre nós.
Eu sempre estive do seu lado. Quem sumiu foi ela. Quem te deixou foi ela. Eu senti o sangue ferver. Eu sumi porque estava presa no lugar de um covarde, Paulo. Respondi, sem tirar os olhos da Ana. E mesmo longe, eu ainda estava mais do lado dela do que você, que estava solto. Ele bufou. Tá vendo? Falou pros convidados. Ela é boa de discurso. Queria ver. Era prova. Ana mordeu o lábio, nervosa. Prova. Ela repetiu. Você quer prova, pai? Ele hesitou, surpreso. Como assim? Ela engoliu em seco. Olhou novamente para mim. Mãe, você tem alguma prova do que está dizendo? A pergunta dela era sincera, não maldosa. Mas mesmo assim, cortou fundo. É humilhante ter que provar que você se sacrificou. Eu não tenho papel. Ana menos respondi. Lenta. Não tenho gravação. Não tenho foto. Eu tenho lembrança. Eu tenho as noites que eu passei numa cela apertada, ouvindo mulher contando vantagem de crime, enquanto eu só queria saber se você tinha jantado. Eu tenho a visita do advogado da família dele, tentando me convencer a manter a versão que me condenava. Olhei para o Paulo. Lembra disso? Que se eu assumisse tudo, vocês cuidariam da Ana? Até hoje eu rio dessa parte. Ele desviou o olhar por um segundo. A mãe do Ricardo percebeu. E você, Paulo? Ela entrou de novo na conversa, agora com a voz mais fria. Você tem alguma prova de que a culpa não era sua? Ou só tem uma versão conveniente? Ele se irritou. Eu não tenho que provar nada para ninguém aqui. Elevou o tom. Eu sou o pai dela. Ana respirou fundo. Mais uma vez. Eu vi os olhos dela correndo de um rosto para o outro, como se buscasse um detalhe, uma rachadura. Qualquer coisa que mostrasse onde estava a verdade. De repente, ela fez algo que ninguém esperava. Ela tirou o microfone da mão do pai com um gesto rápido e o segurou com firmeza. Chega, a voz dela saiu rouca, mas decidida. Isso aqui era para ser o meu casamento. Era para ser o dia em que eu começaria uma nova família. Não o dia em que eu descobriria que a minha é construída em cima de mentira. As pessoas se mexeram inquietas nos bancos. O padre engoliu seco, sem saber se retomava o controle ou deixava acontecer. Eu passei anos com vergonha da minha mãe, ela continuou. Anos evitando que as pessoas soubessem da prisão dela. Anos repetindo em silêncio tudo o que o Senhor Pai falava dela. Virou-se para ele. Talvez porque eu quisesse acreditar que pelo menos um de vocês era... Bom, ele abriu a boca para responder, mas ela fez um gesto com a mão. Agora eu estou ouvindo a versão que nunca me foi contada. E pela primeira vez, eu vejo a minha mãe olhando nos meus olhos e me explicando, sem fugir. E vejo o Senhor. Ela respirou fundo, menos mais preocupado em se defender na frente dos outros do que em olhar para mim. Paulo ficou estático. Só os músculos do maxilar dele entregavam atenção. Ana virou o rosto devagar na minha direção. Mãe, ela disse. E a palavra saiu carregada de tudo. Mágoa, amor, confusão. Se tudo isso é verdade, você me deixou crescer acreditando que você era a pior pessoa do mundo. Você aguentou me ouvir te chamar de irresponsável, de vergonhosa, de... A voz falhou, de peso. Por quê? Eu tive vontade de abrócala ali mesmo, mas segurei porque eu achei que a dor de te ver me odiando era menor do que a dor de te ver carregar a verdade sobre o seu pai. Respondi. Com sinceridade despida, eu errei. Achei que estava te protegendo. No fim, só te deixei sem chão. Ela apertou o buquê de novo. Flores caíam no chão despetaladas, como se o próprio casamento estivesse se desfazendo aos poucos. De repente, ela virou para o padre. Me desculpa, padre, disse, com respeito, mas eu não posso casar agora. Um sopro coletivo percorreu a igreja. Eu ouvi alguém dizer eu sabia, outra pessoa sussurrar coitado do noivo. Ricardo ficou pálido. Como assim, Ana? Ele deu um passo na direção dela. Você não vai. Ela virou-se para ele, os olhos inundados. Eu não estou dizendo que eu não quero me casar com você, Ricardo. Respirou fundo. Eu estou dizendo que eu não posso repetir hoje o mesmo erro que aconteceu lá atrás. Casar carregando uma história mal contada, fingindo que tá tudo certo, engolindo o que está errado para manter as aparências e unar o poço. Eu já fiz isso com a minha mãe. Ele passou a mão no rosto.
atordoado. O que você está querendo fazer então? Ela olhou em volta, como se só então percebesse o tamanho da plateia. Eu quero. Ela hesitou. Eu quero um tempo. Eu quero entender a minha história antes de começar outra. Eu quero sentar com a minha mãe e ouvir tudo. Eu quero olhar nos olhos do meu pai e decidir sozinha quem ele é para mim. As lágrimas escorriam sem controle. Eu não consigo dizer sim pro resto da vida enquanto estou com um não sei dentro do peito. A mãe do Ricardo levou a mão ao coração, emocionada e assustada ao mesmo tempo. Os pais do noivo trocaram olhares cheios de preocupação. Paulo explodiu. Isso é ridículo, gritou. Você vai jogar sua vida fora por causa de drama dessa mulher? Isso aqui é coisa de gente que gosta de aparecer, Ana! Ela sempre foi assim. Eu olhei para ele e pela primeira vez não senti medo, nem raiva profunda. Senti pena de alguém tão preso na própria covardia que preferia destruir tudo em volta do que admitir um erro. Ana se endireitou. Não fala dela assim. A voz dela saiu baixa, mas firme como pedra. Você passou anos me dizendo que ela era a vergonha da família. Mas hoje, ela respirou fundo. Hoje eu vi quem teve coragem de se expor e quem ficou se escondendo atrás de meia-verdade. Ele arregalou os olhos. Você está contra mim agora? Eu tô a favor da verdade. Ela respondeu. Foram poucos segundos, mas às vezes a vida muda em um segundo. Ela virou-se de novo para mim. Mãe, disse, quase num sussurro. Eu não sei se estou pronta para te perdoar por ter escondido tudo isso de mim, mas eu sei que você não é a vergonha que eu dizia que era. Eu senti as pernas falharem. Um misto de alívio e dor me atravessou de um jeito que eu tive que segurar no banco do altar para não cair. Se um dia você quiser, ela continuou. Trêmula menos a gente pode começar de novo. Mas não aqui. Não agora. Não com todo mundo olhando a nossa ferida aberta. Ela então se virou para os convidados, como se lembrasse que não estávamos sozinhas. Eu sinto muito, de verdade, ela disse, com dignidade, mesmo aos prantos. Mas essa cerimônia não vai continuar hoje. Quem quiser ir para o salão, comer, beber, por favor, fiquem à vontade. Eu não vou obrigar ninguém a ir embora. Só não peçam para eu fingir que nada aconteceu. Uma mulher no fundo começou a bater palmas devagar. Outra acompanhou. Logo, metade da igreja aplaudia, metade cochichava, meio perdida entre o choque e a admiração. Ricardo se aproximou dela, pegou sua mão. Eu vou com você, ele disse. Se for para remarcar, a gente remarca. Se for para terminar, a gente termina. Mas eu não vou ser mais um homem que te empurra para qualquer coisa só para não dar trabalho. Ana chorou mais forte. Eu também. O padre, com uma tristeza serena, fez o sinal da cruz e murmurou algo sobre Deus preferir a verdade à aparência. As músicas pararam de tocar. As crianças voltaram a correr, como se entendessem que o teatro tinha acabado. Mas a vida... Não, eu desci do altar devagar, sentindo todos aqueles olhos ainda em mim. Alguns eram de julgamento, mas pela primeira vez, alguns eram de respeito. Sônia veio ao meu lado, me ampurando. Você fez o que tinha que fazer. Helena menos ela, sussurrou. Custou caro, mas talvez fosse o único jeito. Eu olhei para frente e vi Ana deixando o altar, ainda de vestido de noiva, caminhando na direção da sacristia com Ricardo ao lado. Por um segundo, ela virou para trás e me procurou com o olhar. Quando nossos olhos se encontraram, ela fez um gesto pequeno com a cabeça. Vem, murmurou, sem microfone, só para mim. E foi naquela salinha apertada atrás do altar, com cheiro de madeira antiga e café frio, que a parte mais difícil e mais importante da nossa história começou de verdade. Mas o que aconteceu ali dentro? É assunto para outra parte. E foi naquela salinha apertada atrás do altar, com cheiro de madeira antiga e café frio, que a parte mais difícil e mais importante da nossa história começou de verdade. A sacristia era pequena, uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras simples, um crucifixo torto na parede. O som da igreja lá fora havia virado um murmúrio distante. Ali dentro, era como se o mundo tivesse encolhido até caber em 4 pessoas. Eu, Ana, Ricardo e alguns segundos depois,
o padre, que entrou devagar e fechou a porta. Ana sentou numa cadeira, ainda de vestido de noiva, o véu torto, o batom borrado. Ela parecia uma criança fantasiada de adulta que tinha sido pega no meio de uma brincadeira séria demais. E eu fiquei do pé, sem coragem de me aproximar muito. As mãos tremiam e eu ainda sentia o peso dos olhares queimando minhas costas, mesmo sem ninguém ali. Ricardo segurava a mão dela, mas não dizia nada. Eu consegui ver que ele também estava assustado. Não com medo de mim exatamente, mas com medo do que aquilo significava para o futuro dos dois. O padre pigarreou, tentando achar palavras. Me perdoem. Ele começou com uma voz suave. Eu sei que não é comum um casamento tomar esse rumo, mas às vezes a verdade escolhe um dia inconveniente para aparecer. Ele olhou para Ana. Filha, você tem certeza do que quer? Não precisa decidir tudo hoje. Ela passou a mão no rosto, respirando fundo. Eu não estou cancelando o amor, padre disse, cansada. Eu estou cancelando o teatro. Eu não consigo continuar fingindo. Ela assentiu, compreensivo, e olhou para mim. Dona Helena, a senhora quer sentar? Say you center. You não levanto. Tentei brincar, mas a voz saiu mais trêmula do que engraçada. Ana levantou os olhos para mim. Finalmente. Mãe, chamou, baixinho. Vem aqui. Eu quero ouvir toda a verdade semi-púper. Aquela frase me deu mais medo do que qualquer porta de cela batendo atrás de mim um dia tinha causado. Porque lá dentro eu era só mais uma entre tantas. Ali, eu era a mãe que podia, com meia palavra errada, se perder de vez da filha. Me aproximei e devagar puxei uma cadeira, sentei de frente para ela, tão perto que eu podia ver a manchinha de nascença perto do queixo. A mesma que ela tinha quando era bebê, quando eu a beijava 1000 vezes por dia. Tá bom menos, eu disse, respirando fundo. Então você vai ouvir tudo. E depois, você decide o que eu sou para você. Ela sente o engolindo seco. Quando eu conheci o seu pai, comecei. Ele era aquele tipo de homem que entra num lugar e parece que a luz muda. Todo mundo ria, todo mundo queria estar perto. Eu era nova, boba e a gente não tinha muito. Quando alguém olha para você é como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Dei um sorriso triste, menos a gente acredita. Eu lembro dele assim. Ela murmurou. Engraçado. Cheio de história. Ele sempre teve história. O problema é que na vida real, quem tem muita história, às vezes tem pouca responsabilidade. Suspirei. No começo, eram só rolos pequenos. Um dinheiro que aparecia rápido, umas amizades estranhas. Quando você nasceu, eu tentei colocar ordem. Eu dizia, Paulo, agora é diferente. Agora a gente tem filha. Você precisa se acalmar. Arrumar trabalho certo. Eu promissei, por um tempo, até tentou. Olhei para o chão, lembrando de coisas que eu tinha tentado enterrar. Mas promessa sem raiz não dura. Quando a grana apertava, ele voltava para os corres. E sempre com o mesmo discurso. É só por um tempo, Helena. Eu dou conta. Eu fingia que acreditava, porque tinha medo de ficar sozinha com você. Ana me observava com atenção dolorida. E aquela noite, ela sussurrou. A noite da polícia, senti um arrepio. Aquela lembrança era como uma cicatriz que coça quando chove. Aquele dia eu já estava desconfiada de que ele tinha feito alguma coisa grande demais. Menos... Continuei. Ele chegou em casa, nervoso, suando, olhando para a rua o tempo inteiro. E o Pergentai, ele desconversou. Quando você dormiu, eu pensei em mexer nas coisas dele, mas não tive coragem. No fundo eu sabia, só não queria ver. Engoli seco. Quando a polícia bateu, eu senti que o mundo tinha acabado. Não só por mim, eu já estava acostumada a dar jeito na minha vida. Mas por você era tão pequena, Ana, tão pequena. Minha voz falhou. E quando eu vi aquela sacola debaixo da cama, eu entendi tudo de uma vez. Ela apertou o vestido na altura dos joelhos, com força. Por que você não falou na hora que era dele? Perguntou, a voz mais alta. Por que você não gritou, não jogou isso na cara deles? Eu era pequena sim, mas eu teria crescido sabendo a verdade. Eu respirei fundo, encarando menos porque naquele momento eu olhei para o seu pai, Ana, e ele estava com tanto medo quanto eu, mas o medo dele
era de cadeia. O meu era de ver você sendo arrancada da nossa casa e jogada sabe-se lá onde. Senti as lágrimas virem de novo. E eu sabia como o sistema funciona. Se um homem é preso, muitas vezes a família se junta, ajuda, cuida dos filhos. Se é a mulher, ela vira a bandida. A culpa de tudo é dela. E os filhos viram filhos da bandida. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Eu tinha medo de que, se eu apontasse o dedo para ele, ele fosse preso e você ficasse no meio. Sem pai, sem mãe, entregue para qualquer um. Eu já tinha visto isso acontecer. Fechei os olhos por um segundo, então eu fiz a conta mais torta e mais maternal da minha vida. Melhor você ter um pai livre e uma mãe injusta do que nenhum. Ana balançou a cabeça, chorando, mas eu cresci sem os dois. Ela sussurrou. Ele foi embora. E você? Você estava longe. Eu ouvi as pessoas dizendo: a mãe dela tá presa, ela é filha de bandida. Eu ouvi, mãe. Eu só nunca tive coragem de te perguntar. E você também nunca explicou. Eu senti a culpa me esmagar de novo. Era como se todos os anos se comprimisse ali numa frase. Eu sei. Admiti, num fio de voz, e eu errei muito aí. Quando eu sei, eu estava destruída por dentro. Eu voltei para casa da sua avó, tentei arrumar emprego. Ex-presidiária, sabe? Ninguém queer. Eu limpava banheiro por diária, vendia quentinha, passava roupa. Tinha dias em que eu tinha que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar leite. Olhei bem fundo nos olhos dela. E no meio desse desespero todo, você vinha com perguntas que eu não sabia responder sem desmoronar. E eu sempre dizia, depois a gente conversa, até que depois nunca chegou. Ela fungou, olhou para o padre. O senhor sabia de alguma coisa disso? Pergunta. Ele balançou a cabeça. Sério, eu sabia dos boatos, filha. Respondeu. Mas nunca ouvi a versão da sua mãe. A gente às vezes esquece que por trás de todo pecado público tem uma dor privada que ninguém pergunta. Ricardo, que seguia calado, finalmente falou. Ana, quantas vezes você me contou com vergonha sobre a sua mãe ter sido presa? Ele disse. Com cuidado, mas sempre como se ela tivesse escolhido isso. Como se tivesse sido por vida fácil. Ela o olhou, sem resposta. Repetiu o que eu ouvi menos, admitiu envergonhada. Do meu pai, dos vizinhos, dos tios. Eu nunca questionei. Aquilo doeu, mas também trouxe um certo alívio estranho. Não era maldade pura, era ignorância, repetição? E aquele advogado que apareceu na cadeia? Perguntei. Mas para mim mesma, lembrando. Ele dizia que vinha da família do Paulo. Eu desconfio que a família dele ajudou a abafar a história de um lado só, para você crescer com a versão que salvava ele. Ana abaixou a cabeça. Pérolas do véu escorregavam pelo ombro dela. Mãe, ela levantou o olhar de novo. Muito sério. Você ainda ama ele? A pergunta me pegou de surpresa, o Paulo. Eu quase ri, não. O amor que eu sentia por ele. Morreu naquele dia em que ele me deixou ir sozinha na viatura e nem sequer tentou te pegar no colo enquanto me levavam. O que sobrou foi só a cicatriz. Ela mordeu o lábio. E por que você nunca foi atrás para desmentir tudo para ser limpa? Eu pensei um pouco antes de responder. Porque, durante muito tempo, eu achei que não merecia ser limpa. Respondi, sincera. Mesmo tendo feito por você, eu ainda assim deixei você sozinha. Eu ainda assim fui presa. Eu ainda assim fui, na prática, a mãe que sumiu. Respirei fundo. E também porque eu tinha medo de mexer na sua imagem do pai. E o achava aquilo. Se eu jogasse essa verdade em cima de você, eu estaria roubando a última ilusão que você tinha. Ela apertou os olhos, como quem segura um grito. Em vez disso, você deixou que ele roubasse você de mim. A voz dela saiu quase como um lamento. Eu não consegui responder. Era verdade. O padre se levantou, delicado. Eu vou deixar vocês três conversarem um pouco, disse, caminhando até a porta. Mas antes de sair, quero dizer uma coisa. Sei me permitem. Assentimos em silêncio. Não existe família sem segredo, sem dor, sem erro. Falou, com calma. O problema é quando o segredo vira tijolo de muro, e não tijolo de ponte. Hoje, vocês começaram a derrubar um muro. Vai doer poeira no olho,
vai ter pedaço caindo na cabeça, mas também vai dar para enxergar o outro lado, se vocês quiserem. Ele saiu, fechando a porta devagar. Ficamos os três em silêncio por alguns instantes. Só se ouvia o tic-tac de um relógio velho na parede. Ana respirou fundo pela milésima vez. Eu tenho raiva de você, ela disse. De repente, muita. Não vou mentir. Aquilo me atravessou, eu sei, respondi, baixinho. Tenho raiva de você por ter deixado eu acreditar que você era lixo. Tenho raiva de você por ter me visto te tratar mal e não ter me parado. Por ter deixado eu te chamar de vergonha. As lágrimas escorriam de novo. Mas pela primeira vez, ela vacilou. Pela primeira vez eu também tenho raiva dele. E isso dói diferente. Eu engoli o choro. Você tem todo o direito de sentir tudo isso. Falei, com a voz embargada. Eu não tô aqui pedindo pra você me perdoar hoje. Nem amanhã. Eu só tô pedindo pra você não construir o resto da sua vida em cima de uma mentira, nem a mentira dele, nem a minha tentativa mal feita de te proteger. Ricardo passou a mão nas costas dela. Devagar. A gente pode remarcar o casamento? Ele sugeriu. Cauteloso, com menos convidados, sem festa grande. Ou talvez só no civil. Depois, quando tudo estiver mais claro, eu não quero que o dia em que eu casar com você seja também o dia em que você perdeu a mãe, nem o dia em que você teve que escolher entre um e outro. Ana olhou para ele com gratidão. Você não tá com medo de se meter nesse caos, não? Ela perguntou, meio rindo, meio chorando. Ele deu de ombros. Família perfeita não existe, respondeu. Eu prefiro saber a bagunça antes do casamento do que descobrir depois. Eu não pude evitar um sorriso pequeno, mas sincero. Talvez, só talvez, minha filha tivesse escolhido um homem diferente do pai. Ela então voltou os olhos para mim. Mãe! Dessa vez o mãe saiu mais macio. Eu não sei se consigo te abraçar agora. Parece que tem um muro entre a vontade e o corpo. Mas, se você topar, respirou fundo menos. A gente pode se encontrar na semana que vem. Só nós duas. Sem igreja, sem vestido, sem pai, sem ninguém. Para você me contar tudo, cada pedaço. Eu não quero mais viver de boato. Meu coração disparou. Eu topo, respondi, sem hesitar. A hora que você quiser. O tempo que você aguentar, ela assentiu. Do lado de fora da sacristia, dava para ouvir gente rindo, talheres sendo organizados, alguém chamando as pessoas para o salão. A vida seguia, indiferente. Dentro daquela salinha, porém, algo tinha mudado para sempre. Não era perdão ainda, não era reconciliação completa, mas era uma fresta. Quando finalmente saímos, cada uma foi para um lado. Eu voltei para o banco da igreja pegar minha bolsa, minhas coisas simples. Enquanto guardava o celular velho e a carteira gasta, vi Paulo parado perto da porta, me olhando com ódio. Você destruiu o casamento da nossa filha, menos ele cuspiu. Baixo. Era isso que você queria? Aparecer? Eu o encarei com uma calma que eu não sabia que tinha. Não, Paulo. Eu só não aceitei mais ser o seu lixo escondido. O que destruiu esse casamento foi a sua covardia de anos atrás. Ele riu, nervoso. Ela vai te odiar para sempre. Ameaçou. Eu ajeitei a alça da bolsa no ombro. Talvez, respondi. Mas pelo menos, se ela me odiar, vai ser sabendo quem eu sou de verdade. Não a versão que você inventou. Saí da igreja com as pernas bambas, mas com a cabeça erguida. O sol lá fora parecia outro, mais forte, mais agressivo, mas ao mesmo tempo, mais real. Eu não fazia ideia do que ia acontecer nos dias seguintes, das mensagens, dos comentários, dos olhares na rua. Só sabia de uma coisa. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais escondida. Mas o que veio depois daquele quase casamento? E como isso mudou a minha relação com a Ana? De um jeito que eu nunca imaginei. É o que eu vou te contar na próxima parte. Continuando exatamente de onde parei, lembrando as últimas linhas. Eu não fazia ideia do que ia acontecer nos dias seguintes, das mensagens, dos comentários, dos olhares na rua. Só sabia de uma coisa. Pela primeira vez, em muitos anos, eu não estava mais escondida.
Os dias que vieram depois daquele quase casamento foram estranhos. Parecia que eu andava numa cidade onde todo mundo sabia meu nome, mas ninguém sabia de verdade quem eu era. No mercado, os cochichos aumentaram. No ponto de ônibus, senti olhares pesando nas minhas costas. É ela, ó, a mãe da noiva que cancelou o casamento na igreja. Dizem que fez barraco, dizem que é bandida, mas se fez de vítima lá na frente. Eu fingia que não ouvia, mas cada frase batia em mim como pedra. Em casa, a Sônia não me deixava sozinha. Você tem certeza que tá bem? Ela perguntava toda hora. Não, eu respondia. Mas também não estava bem antes. A diferença é que agora a ferida está para fora. Na primeira noite, eu não dormi. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para o teto, lembrando da Ana pequena comendo miojo rolo, rindo com a boca suja. Lembrei também da adolescente revoltada jogando na minha cara. Se você tivesse sido uma mãe decente, a gente não ia passar vergonha na rua. Eu aguentei tudo calada. E agora, depois de anos, eu finalmente tinha falado, mas falar não desmancha o passado. No máximo, desamarra ele. No segundo dia, meu celular começou a tocar mais do que o normal. Tias distantes, vizinhas, gente que eu nem lembrava mais que tinha meu número. Helena, minha filha, estou ligando para saber se é verdade isso tudo. E esse negócio aí que estão falando no grupo da família, você precisava mesmo fazer isso no altar? Eu respondia o mínimo. Eu precisava sim. Teve quem me julgasse. Teve quem dissesse que eu estraguei a vida da Ana. Teve quem mandasse áudio choroso dizendo que lavar roupa suja em público é feio. Ninguém perguntou como é passar anos ouvindo o próprio nome virar sinônimo de vergonha. Do lado, bom menos, se é que dá para chamar assim, algumas poucas pessoas que sabiam de pedaços da verdade começaram a mandar mensagem em segredo. Uma ex-colega de fábrica. Eu lembro quando você sumiu da linha de produção e todo mundo falou que você tinha sido presa. Eu nunca acreditei que você era aquilo que diziam. Obrigada por falar. Uma vizinha antiga. Eu vi o Paulo saindo com uns caras estranhos naquela época. Nunca entendi por que só você pagou a conta. Que Deus te dê força. E a Ana? Silêncio. Nada. Nenhuma mensagem nem módio. Nenhuma ligação. Cada notificação nova que aparecia no celular, meu coração disparava achando que podia ser ela. E cada vez que não era, doía um pouquinho mais. Dá tempo, Helena menos Sônia dizia. Ela está processando. É muita coisa de uma vez. E se ela nunca mais falar comigo? Perguntei uma noite no escuro, encarando a janela. E se eu tiver perdido de vez? Sônia suspirou. Você já tinha perdido, só não tinha percebido. Agora pelo menos vocês estão se vendo de verdade. No terceiro dia, cedo, meu celular apitou. Mensagem. Era ela. Podemos conversar hoje? Só nós duas. Sem o pai. Sem o Ricardo. Sam, na sua casa, eu reli umas 10 vezes para acreditar. Os dedos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair. Respondi sem pensar. Pode, a hora que você quiser. Eu faço café. Ela apareceu umas 2 horas depois. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo apressado, camiseta simples e calça jeans. Se eu não soubesse que ela tinha quase 30 anos, podia jurar que era adolescente que saía batendo a porta de casa. Quando ela entrou, a sala pareceu diminuir. Oi, ela disse, sem me olhar direito. Oi, respondi. A palavra filha sendo tímida, como se fosse proibida. Eu tinha arrumado tudo. Sofá esticado, mesa limpa, café passado na hora, bolo simples de fubá que eu sempre fazia quando ela era criança. Parecia ridículo, mas era o meu jeito de dizer. Eu ainda lembro de você. Pequena. Ela reparou no bolo, deu um meio sorriso. Você ainda faz esse bolo, comentou. Não parei, respondi. Só faltava gente para comer comigo. Sentamos à mesa. O silêncio ficou entre nós, pesado. Eu mexia o café sem açúcar. Ela picava o bolo sem comer. Até que ela falou. Eu não vim aqui para brigar. Nem eu, respondi. Ela inspirou fundo. Desde o dia do casamento, eu estou revendo minha vida inteira na cabeça. Começou. As frases que eu ouvi, as coisas que repeti,
Os jeitos que olhei para você. Eu tive vontade de cavar um buraco e me enfiar dentro. Eu apertei a xícara entre os dedos, com medo de dizer qualquer coisa que quebrasse aquele começo. E também estou com raiva menos. Ela continuou. De você? Dele. De mim. De todo mundo. Parece que eu vivi uma novela escrita por outra pessoa, e só agora percebi que não escolhi nenhum capítulo. Ela ergueu os olhos. Havia lágrimas, mas também firmeza. Eu fui muito cruel com você, né? A pergunta veio como uma faca com ponta de algodão. Machuca, mas vem envolta em fragilidade. Foi, respondi, sem rodeios, mas não vou fingir que não fui eu que deixei. Eu te deixei fazer de mim o muro onde você batia a cabeça quando estava com raiva do mundo. Porque no fundo eu achava que era o mínimo que eu podia fazer. Depois de ter sumido, ela mordeu o lábio. Por que você nunca me contou que o pai tinha te deixado sozinha quando você saiu? Perguntou. Ele dizia que você que não deixou ele se aproximar, que você tinha virado outra pessoa. Eu dei uma risada curta. Outra pessoa? Eu virei mesmo. Alguém que não acredita mais na palavra dele. Suspirei. Ele não ficou, Ana. 2 meses depois da minha prisão, ele já estava com outra. Quando eu sei, ele já tinha outra casa, outra família começada. A única coisa que ele deixou para trás foi você. Ela olhou para o café como se tivesse um filme dentro da xícara. E as visitas? Ela perguntou. Ele disse que ia te visitar, que levou até eu uma vez, mas que você não quis me ver. Meu coração disparou. Eu nunca te vi lá dentro. Respondi com a voz firme. Nunca. Se ele te levou um dia, deve ter parado na porta, mentido para você e voltado para casa. As únicas pessoas que me visitavam eram sua tia Sônia e de vez em quando sua avó, quando a saúde deixava. Ana franziu a testa. Era visível que as pecinhas começavam a se organizar. A tia nunca contou. Ela murmurou. Sônia respeitou meu silêncio. Falei. Ela sempre dizia, isso é coisa de mãe e filha. Quando você quiser, você conta. Eu é que nunca quis. Ela apoiou os cotovelos na mesa, passou as mãos no rosto. Eu estou me sentindo enganada, disse. E não só por ele, por você também. Eu não consigo não sentir isso. Aquelas palavras doeram, mas eram verdadeiras. E naquele ponto a verdade, por mais dura que fosse, era melhor do que qualquer mentira polida. Eu te enganei pelo silêncio, admiti. Quando a gente deixa alguém acreditar numa meia-verdade. É mentira também. Eu achei que te poupava. Eu estava só adiando essa dor que você está sentindo agora. Ficamos um tempo sem falar. Só o relógio da parede marcava o tempo, como na sacristia. Então ela tirou algo da bolsa, um envelope amassado, amarelado nas pontas. Eu achei isso ontem numa caixa de coisas velhas da avó, disse, empurrando o envelope na minha direção. É sua letra. Meu coração falhou uma batida. Eu reconheceria aquela caligrafia torta em qualquer lugar. Abri com cuidado. Era uma carta. Uma das muitas que eu tinha escrito para Ana quando estava presa. Na época em que eu ainda acreditava que elas estavam chegando até ela. Eu li ao mesmo tempo em que lembrava de cada frase. Minha filha, não esquece que a mamãe te ama. Eu estou longe, mas penso em você todo dia. Quando eu sair, eu prometo que vou estar na porta da escola. As letras estavam borradas em alguns pontos, de tantas lágrimas que eu tinha derramado na hora que escrevi. Você nunca recebeu essas cartas? Perguntei, com a voz presa. Ela balançou a cabeça. Nunca, respondeu. A avó guardou numa caixa, com medo de que o pai implicasse. Depois, quando ela piorou, ninguém mais mexeu. Eu só fui achar agora. Ela me olhou, com os olhos cheios d'água. Eu passei anos achando que você nunca escreveu. Que você simplesmente esqueceu de mim. Senti o peito arder. Uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Alívio por ter, finalmente, uma prova de que eu não tinha enlouquecido sozinha no meu amor. Eu escrevia toda semana, falei, engolindo o choro. Eu passava o pouco de dinheiro que tinha comprando papel, caneta, selo. Te desenhava com o uniforme da escola, com trança, com mochila, mesmo sem saber se era isso que você usava. Sorri triste. Eu inventava um futuro para você. Acho que era o jeito de não enlouquecer lá dentro. Ela pegou a carta de volta,
passando os dedos pelas palavras. Mãe, a voz dela saiu quase um sussurro. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu estou despedaçada. Parte de mim quer te abraçar e nunca mais te soltar. Outra parte quer gritar com você por não ter entrado na minha vida com essa verdade antes. Eu respirei fundo. Faz as duas coisas então, respondi. Grita hoje, abraça quando você conseguir. Mas não joga essa verdade fora. A gente não volta pro que era. Mas pode começar outra coisa. Diferente. Menos torta. Ela riu chorando. Você fala bonito, comentou. A dor ensinou. Respondi. Quando a gente não tem nada, aprende a organizar palavras para ver se alguém escuta. Silêncio de novo. Até que ela respirou fundo. Enxugou as lágrimas com as costas da mão. E me olhou de um jeito que misturava decisão e medo. Eu vim aqui por 2 motivos, ela disse. Primeiro, para te ouvir. Segundo, para te pedir uma coisa. Meu estômago gelou. O quê? Ela apertou o papel da carta entre os dedos, tomou coragem e falou: eu quero remarcar meu casamento. Não, mas um dia diferente, menor, mais verdadeiro. Fez uma pausa. E quando esse dia chegar, se você ainda quiser, eu quero que seja você no meu braço, me levando até o altar. E o perde o ar. Senti o mundo girar devagar, como se o tempo tivesse entendido a importância daquilo e resolvesse andar mais lento para eu conseguir sentir tudo. Aquela filha que poucos dias antes tinha gritado na frente de todo mundo que eu envergonhava a família. Agora me pedia para ser a pessoa que iria apresentá-la diante de Deus e de quem estivesse ali. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram as mesmas de antes. Havia dor, sim, mas tinha algo a mais. Uma esperança tímida, quase com vergonha de aparecer. Minha voz falhou, você tem certeza? Ela assentiu. Firme. Tenho, disse. Eu não quero mais construir minha vida com base no que vão falar. Já sofri demais tentando esconder a minha origem. Você é a minha origem, mãe. Come os arrows, as falhas, as prisões, os silêncios. E também com o bolo de fubá, as cartas, os sacrifícios que eu nem sabia. Respirou fundo. A vergonha não é você. A vergonha é o que fizeram com a nossa história. As palavras dela entraram em mim como remédio num cortifundo. Arde, mas cura. Eu comecei a chorar de um jeito que há muito tempo não chorava. Não era desespero. Era um choro de quem, depois de muito tempo nadando, finalmente vê um pedaço de terra. Ana, então, fez algo que eu não esperava tão cedo. Ela se levantou, deu a volta na mesa com passos hesitantes e encostou a testa na minha. Não foi um abraço inteiro, não foi um aperto forte, mas foi contato. Foi a primeira vez em muitos anos em que a gente se tocava sem estar numa impura de discussão. Eu não estou pronta para dizer te perdoo, ela murmurou, baixinho. Mas eu tô pronta para dizer, eu quero tentar. Eu fechei os olhos e assim mesmo, com a testa encostada na dela, respondi, e eu estou pronta para ser sua mãe. Do jeito certo, sei voca dexar, mesmo que seja tarde. Quantas mães vivem isso em silêncio? Quantas engolem a própria história para tentar proteger os filhos e acabam virando as vilãs da vida deles? Naquele dia, na minha cozinha simples, entre cheiro de café e bolo de fubá, a gente não resolveu tudo. Não limpou todos os cantos, mas a gente deu o primeiro passo fora do labirinto. E o que aconteceu meses depois, no dia em que ela finalmente entrou de novo numa igreja de vestido branco, dessa vez me segurando pelo braço, é algo que eu nunca vou esquecer. Naquele dia, na minha cozinha simples, entre cheiro de café e bolo de fubá, a gente não resolveu tudo, mas a gente deu o primeiro passo fora do labirinto. E o que aconteceu meses depois, no dia em que ela finalmente entrou de novo numa igreja de vestido branco, dessa vez me segurando pelo braço, é algo que eu nunca vou esquecer. Os meses que separaram um altar do outro foram um misto de cura e desconforto. Eu e Ana começamos a nos encontrar sempre às quartas-feiras à tarde.
Virou quase um ritual nosso. Às vezes aqui em casa, às vezes num café pequeno perto do trabalho dela. Teve dia em que a gente só conseguiu falar de coisa boba. Receita, novela, cliente chato. Teve dia em que a gente afundou nas memórias mais pesadas. Noite da prisão em Fancha dela, as humilhações que ela passou por ser filha da presa. Teve também dia em que a gente brigou de novo, levantou a voz, cada uma tentando defender a própria dor. Mas diferente de antes, nenhuma de nós saiu batendo porta. Quando a conversa esquentava demais, ela respirava fundo e dizia: "Tá, vamos parar por hoje. Semana que vem, a gente continua", e continuava. Pouco a pouco, eu fui conhecendo a mulher que minha filha tinha se tornado, sem o filtro da raiva. Descobri que ela tinha medo de repetir a nossa história, que guardava dinheiro escondido para não depender de homem, que trocou de emprego 3 vezes por não suportar chefe gritando. Eu vi nela um pouco de mim, e um pouco do que eu sempre quis ser. Um dia, ela chegou em casa com uma pasta. "O que é isso?" perguntei. "Os papéis do casamento", respondeu. Eu fui no cartório remarcar. Vai ser só no civil e uma bênção simples na igreja depois. Nada de festa gigante. Quem for, vai porque ama, não porque quer foto. Meu coração disparou. "E você tem certeza que quer mesmo?" "Que eu?" Ela sorriu de canto. "Tenho", disse. "Você vai entrar comigo. Se tiver gente cochichando, problema deles. Eu já passei vergonha demais tentando esconder minha história. Agora, quem quiser estar do meu lado vai ter que aceitar a mãe que eu tenho." Aquela frase foi mais bonita do que qualquer pedido de desculpa ensaiado. Sobre o Paulo, ela foi clara desde o começo. "Eu não vou cortar ele da minha vida, menos ela." Disse, séria: "Ele é meu pai. Eu não consigo apagar isso, mas eu também não vou fingir que ele é o herói que eu dizia que era. Com ele, eu vou manter uma distância segura. Sem ódio, mas sem ilusão." Eu aceitei. Não era o que todas as mães sonham ouvir, mas era verdadeiro. E no fim das contas, era a história dela para escrever, não a minha. Era uma tarde de sábado, meses depois. A igreja era menor, mais simples que a anterior. Aranjo de flores discretas, alguns bancos ocupados por gente de verdade, amigos próximos, poucos parentes, ninguém ali só por status. Eu coloquei o mesmo vestido azul marinho do primeiro casamento. Não porque eu não pudesse comprar outro, mas porque aquilo para mim era um símbolo. No dia em que fui humilhada, eu estava com ele. No dia em que eu seria honrada como mãe, eu queria estar do mesmo jeito. De cabeça erguida, com o mesmo tecido, mas outra alma. Sônia ajeitou minha gola, emocionada. "Agora vai doer menos", ela disse, rindo com os olhos cheios d'água. "Vai doer diferente", respondi. A Ana entrou na salinha ao lado do altar para se arrumar. O vestido era mais simples dessa vez, mas ela estava mais bonita. Menos personagem, mas ela sem excesso, sem brilho demais. O que brilhava era o olho. "Tô pronta?" ela perguntou, girando de leve. "Você está linda menos", respondi sem exagero. "Mas, mais importante, você está inteira." Ela respirou fundo, segurou minhas mãos. "Mãe", me olhou nos olhos. "Se em algum momento eu fraquejar e o medo do julgamento falar mais alto, promete que você não solta meu braço." Eu engoli o choro. "Eu já te soltei uma vez." Mesmo sem querer, respondi. "Não solto nunca mais." A música começou lá fora. Não era a mesma de antes. Era mais calma, quase uma oração. O sacristão fez sinal. Era hora. Nos posicionamos na porta da igreja. Eu senti o peso da mão dela no meu braço. Não era peso físico. Era a história toda ali, apoiada em mim. Quando a porta se abriu, eu tive flashback do primeiro casamento. O corredor, as flores, as pessoas virando o pescoço para olhar. Mas naquele dia tinha algo diferente. Em vez de cochichos maldosos, eu vi alguns sorrisos sinceros, alguns olhos marejados. Eu percebi uma coisa: depois que a verdade aparece, muita gente some. Mas a pouca que fica, vale por um exército. Começamos a caminhar. Passo por passo, eu senti a menina que um dia eu carreguei no colo, agora se apoiando em mim como mulher. Vez ou outra, eu senti a mão dela apertar meu braço com força, como se o mundo estivesse pesado demais.
eu respondi apertando de volta. No meio do corredor, meus olhos encontraram os de Paulo. Sim, ele estava lá, sentado no penúltimo banco, camisa simples, olhar perdido. Ele não tentou se aproximar, não tentou tomar meu lugar. A própria Ana tinha deixado claro. Pai, você pode ir se quiser, mas quem vai entrar comigo é a minha mãe. Ele tinha feito cara feia na hora, mas, surpreendentemente, apareceu. Quando passamos por ele, meu coração acelerou. Eu não sabia se ele ia levantar, fazer cena, tentar falar algo. Ele não fez nada, só abaixou os olhos. De certa forma, aquele gesto dizia mais do que qualquer desculpa que ele pudesse inventar. Chegamos ao altar. Eu entreguei a mão dela ao Ricardo. Dessa vez, ele estava mais seguro, menos perdido em meio ao caos. O padre sorriu para nós. Vejo rostos repetidos aqui hoje, ele brincou, com delicadeza, mas também vejo corações mais verdadeiros. Isso muda tudo. Houve risos discretos. Eu senti o clima ficar mais leve. Durante a cerimônia, teve um momento em que o padre perguntou se alguém queria dizer algo. Não naquele tom de alguém é contra, mas não tom do. Alguém quer abençoar com palavras. Ana respirou fundo. Eu quero, ela disse. Ela pegou o microfone, olhou para mim, olhou para a igreja. Da outra vez que eu estive aqui na frente, eu usei esse microfone para machucar. Eu gritei que a minha mãe envergonhava a família. Eu repeti histórias que ouvi, sem nunca perguntar se eram verdade. Eu deixei o medo do que os outros pensam ser maior do que o amor que eu deveria ter por ela. Minha garganta apertou do lau pra quei. Ela continuou. Eu descobri que minha família nunca foi perfeita. Tenho um pai que errou feio, uma mãe que errou tentando acertar, uma história que passou por cadeia, por mentira, por silêncio, mas também descobri que eu tenho uma mãe que escolheu se sacrificar por mim, que preferiu ser chamada de bandida a ver a filha perdida no mundo. E por mais que eu ainda esteja juntando os pedaços disso tudo, hoje eu posso dizer com certeza, a vergonha não é a minha mãe. A vergonha é ter demorado tanto para ver isso. Ela virou para mim, com os olhos brilhando. Mãe, a voz dela tremeu. Eu ainda estou no processo de te perdoar e de me perdoar também. Mas diante de Deus e de todo mundo aqui, eu quero que você saiba. Hoje eu tenho orgulho de dizer que sou filha sua, com tudo que isso significa. As pessoas se emocionaram. Teve gente enxugando lágrimas sem nem tentar esconder. Eu não consegui segurar. As lágrimas desceram, mas eram lágrimas limpas. Lágrimas de quem, depois de anos na sombra, finalmente recebe o direito de existir à luz. O resto da cerimônia foi simples. Promises sinceras, sem frases decoradas. Ao invés de grande festa, eles fizeram um almoço em um salão pequeno. Comida caseira, risada alta, criança correndo entre as mesas. Eu ajudei a servir, conversei com gente que me olhava nos olhos, sem aquele desdém de antes. Em um canto mais afastado, Paulo veio falar comigo. Ele começou, sem saber onde pôr as mãos. Eu não vou pedir perdão, que eu sei que não mereço. Eu esperei, em silêncio, mas obrigado por não ter jogado toda a verdade em cima da Ana quando ela era pequena. Ele disse, com sinceridade rara, eu não teria dado conta. E engoliu seco. Você sempre foi mais mãe do que eu fui pai. Eu respirei fundo. Eu não fiz por você, Paulo. Respondi, fiz por ela. E hoje, se eu te perdoo ou não, não muda o fato de que eu não carrego mais esse peso sozinha. Eu deixei no altar aquele dia. Quem quiser que carregue a parte que lhe cabe, ela sente-o com os olhos baixos. E pela primeira vez, eu senti que aquilo não me prendia mais. Eu podia ir embora daquela conversa sem ódio, sem desejo de vingança, só com um cansaço que aos poucos começava a dar lugar à paz. Quando o dia terminou, Ana me abraçou na porta do salão. Dessa vez, um abraço inteiro, apertado, cheio de passado e futuro. Obrigada por ter ficado, ela disse, com a cabeça encostada no meu ombro, mesmo quando eu te empurrei para longe. Obrigada por ter voltado. Respondi. Mesmo depois de tudo que ouviu sobre mim, voltando para casa, sozinha no ônibus, olhando a cidade passar pela janela, eu pensei, quantas mães carregam sozinhas a culpa de histórias que não são só delas? Quantas se calam para proteger os filhos?
e acabam virando o alvo fácil dos julgamentos. Eu não sou santa, não sou perfeita, não sou Marte. Eu sou só uma mãe que errou tentando acertar. Mas uma coisa eu aprendi: silêncio demais também vira mentira. E a verdade dói, mas também liberta. Liberta a Ginette. E liberta quem a gente ama. Se um dia você ouvir alguém dizer que mãe envergonha a família, antes de apontar o dedo, pergunta a história toda. Às vezes, por trás da vergonha, tem um amor que ninguém teve coragem de ouvir. Hoje, quando me perguntam quem eu respondo sem baixar os olhos. Eu sou Helena, mãe da Ana. Ex-presidiária, sim, mas acima de tudo, uma mulher que pagou caro para aprender que não existe família perfeita. Existe família que decide encarar a verdade junta. E, se um dia você me visse na igreja, sentada no primeiro banco, chorando enquanto minha filha se casa, você não veria vergonha nenhuma. Veria só uma mãe que, depois do tudo, finalmente foi convidada a fazer parte da própria história. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.